Gente, o que vocês vão ver agora é um retrato de como você, pernambucano, está sendo tratado no estado que você mora. Quem usa o SUS, quem usa a saúde pública, vai ver tudo que a gente vai mostrar agora e vai dizer, é verdade, eu passo por isso. É isso mesmo, eu passo por isso. Tem gente que tá pior e é assim. A pergunta é, por que a gente permite? Por que a gente permite que isso aconteça? Por que o Ministério Público permite que isso aconteça? Por que vigilância sanitária vai em qualquer clínica por aí, que seja particular, e bota pra torar, se tiver uma agulha fora do lugar, mas no hospital público, ela deixa funcionar do jeito que deixa. Meu amigo Álvaro Torres, o grilo da notícia. Qual a notícia, meu velho? Exclusivo. Denúncia grave do Hospital Otávio de Freitas, no Recife. Um idoso de 70 anos está internado há mais de um mês onde ele fez 4 cirurgias e acabou logo depois pegando uma infecção por bactéria após ser colocado em um quarto com ventiladores e moscas. Vamos lá. A história é a seguinte, ele foi pra lá por quê, Grilo? Bom, ele estava na maternidade Barros Lima, no Hospital Barros Lima, na verdade, foi transferido para o Otávio de Freitas, onde ele iria fazer uma cirurgia de retirada de cálculos na vesícula e aí também uma retirada ali de um câncer também. Ele fez 4 cirurgias. Segundo os parentes, as 2 primeiras cirurgias teriam sido feitas de forma inadequada, onde o paciente chegou a ter aí alguns problemas, inclusive logo depois da operação. A terceira e a quarta cirurgia, segundo os parentes do paciente, acabaram sendo feitas de forma adequada. Porém, o que eles reclamam é de que ele foi colocado num quarto onde não tinha aparelhos de ar-condicionado funcionando, apenas 2 ventiladores e muitas moscas, além de outros insetos, onde tinham outros pacientes lá dentro, inclusive. Consequentemente, ele, no dia 22 de novembro, segundo os parentes, estava bem. No domingo, dia 23, no domingo, dia 24, perdão, ele começou a apresentar alguns problemas e foi colocado em intubação pela equipe do hospital sem a família saber. E aí... Peraí, Grilo. Vamos tentar organizar aqui a história. Vamos tentar organizar. Vamos lá. Esse idoso de 70 anos, ele se internou no Hospital Otávio de Freitas para poder tirar a vesícula, pelo jeito, e um câncer. É isso? Isso. E um câncer. A cirurgia deu certo. Mas, depois da cirurgia, ele foi colocado em uma sala que não tem ar-condicionado, que os familiares tiveram que levar ventilador, mas fora não ter ar-condicionado, fora o calor, tinha ainda insetos. Isso. Mosca e o que mais? Mosca, muriçocas e outros insetos. E outros insetos. E aí ele pegou uma infecção no hospital. E aí essa infecção que ele pegou piorou, não trataram direito e ele foi bater agora na UTI. Isso. Ele entrou na UTI ontem à tarde, segundo os parentes. Vamos lá, nós temos alguns vídeos. Acho que o primeiro vídeo que a gente tem é o vídeo de quando ele entrou. É isso mesmo, isso. Gabriel? Ele entrou falando, tal. Isso aí é a sala, né? Isso. Nós temos o vídeo dele quando ele entrou. Isso, bota aí quando ele entrou, vai lá. Tá aprovado o arroz doce, tá? Manda um abraço aí, pessoal. Pra Débora. E aí, tá aprovado? Então, olha só, ele aí não tinha feito a cirurgia ainda, tá vendo? Tinha pego o acesso, tá comendo um docinho, tá falando normal. E aí nós vamos colocar agora ele depois da cirurgia, que é a sala que ele tava, que o pessoal filmou, não é isso, Gabriel? Que você tava botando ali, uma sala meio escura, né? E olha aí o local onde ele tava. Bota aí, Gabrielzinho, bota aí o som. Vamos lá.
Você está ouvindo esse barulho ao fundo. E a porta aberta já denuncia. Esta sala que ele estava aí no Hospital Otávio de Freitas não tem ar-condicionado. E só para deixar claro, um hospital não pode deixar de ter ar-condicionado, porque o calor é um meio de cultura de bactéria. Mas vamos lá. Outro vídeo aí, Gabrielzinho, que tem. Qual é outro vídeo que tem aí para a gente poder pontuar com o pessoal? Aí é o pós-cirurgia já, uma reclamação de falta de médico. De assistência médica dos enfermeiros. Então, bota aí do começo com o som, vai lá. O xixi tá dando retorno. Os testículos de painho tá tudo inchado. Já comuniquei a enfermeira, chefe, técnico, e eles dizem que não podem mexer. Tem que ser o médico, e o médico não tem. Desde 3 horas da tarde que não tem médico nesse hospital. Toda alagada. Cirurgia vazando líquido. Pelo curativo, e até agora não veio ninguém, eu já avisei. Até agora não veio ninguém para limpar por falta de material. Não tem material para fazer o curativo. Eu vou repetir esse vídeo, mas peraí, calma. O que vocês estão escutando aí é a parente, no caso a filha, pelo que eu entendi, do paciente internado no Otávio de Freitas, não só mostrando o que está acontecendo, mas dizendo que não tem material para curativo. Curativo. Tá? Primeiro que esse curativo feito aí, meu amigo, minha sobrinha de 8 anos de idade faz melhor. Você tá vendo que tá balançando lá o lençol. Não tem ar-condicionado aí também. O lençol, pelo jeito, é do próprio paciente, né? Bem visto, Gabriel. Muito bem notado. Porque esse não é um lençol, Esse não é um lençol de hospital. Isso é um lençol que os parentes tiveram que levar. Então vamos lá. Eu queria saber da assessoria de comunicação do governo do estado, né? Qual é o biquinho que vocês fazem com uma situação dessa? Sabe? Qual é o biquinho? Qual é o kikiki de vocês? Porque numa situação dessa você quer defender o governo? Dá para defender o governo com isso aí? Dá para defender a secretária de saúde com um negócio desse? Eu achei que ela era médica. Eu achei que ela era médica. Médico não faz não. Médico salva a vida. E aí vamos para a coisa científica. Todo curativo que é feito, ele abafa a ferida. O meio de cultura de bactéria ideal é calor, úmido e abafado. É assim que se prolifera uma bactéria. E num ambiente que não é controlada a temperatura, que não é controlado também o acesso de pessoas, você tem bactéria aeróbica. Ou seja, bactéria no ar. Só que mais do que isso, ela mostrou aí no curativo que está saindo um líquido. Esse líquido aí pode ser fibrina, que é um líquido cicatrizador da pele, ou pode ser já, vou traduzir aqui, falar bem coloquialmente, pus já de uma infecção. Então aí já há um risco de sepse. E de pior, peritonite, que é pior do que sepse. E eu não sou médico, olha. Como é que eu sei disso tudinho, hein, governo do estado? Em assessoria de imprensa arrogante, que não fala com as pessoas, hein? Que não responde às pessoas. Eu vou dizer para vocês um negócio, o hospital pode ser do estado, mas está localizado no Recife, tá? Se preparem também, que eu não vou ter esse negócio não. Um negócio desse eu entro. E tô nem aí. Bota de novo esse mesmo vídeo, Gabriel, por favor, para poder a gente escutar o que ela tá falando. Vai lá. Destruído. O xixi tá dando retorno.
Os testículos de Painho tá tudo inchado. Já comuniquei a enfermeira, chefe, técnico, e eles dizem que não podem mexer. Tem que ser o médico, e o médico não tem. Desde 3 horas da tarde que não tem médico nesse hospital. Toda alagada. Cirurgia vazando líquido. Pelo curativo, e até agora não veio ninguém, eu já avisei. Até agora não veio ninguém para limpar por falta de material. Não tem material para fazer o curativo. Bom, a urina retornando. Bom, já temos aí uma infecção renal, né? Já temos com certeza aí uma infecção renal. Bom, tem outro vídeo aí, Gabriel? Eu ia falar uma coisa aqui, mas é muito cedo para eu falar o que eu ia falar. E segundo os parentes, Edu, a infecção que eles receberam de informação do hospital de que a infecção começou nas vias respiratórias e se espalhou pelo corpo. E até agora o idoso não teria nenhum tipo de assistência médica, mesmo estando na UTI. Como é que eles podem determinar que... Informações que vêm dos parentes agora. Pois é, como é que o médico só pode determinar se a infecção começou pelo pulmão se ele acompanhou a infecção desde o início. Que aí, ó, não, começou uma pneumonia, depois foi para uma infecção renal. Aí ele pode realmente dizer que começou com a pneumonia, entendeu? Mas tem que ter o acompanhamento para saber disso. E aí, se você... É pior ainda. Porque se não estamos falando de negligência, pior ainda. Porque se eu descubro uma pneumonia num paciente que está internado, eu tenho que entrar com antibiótico. Antibiótico-terapia é o nome disso. Você tem que entrar com isso rápido. Tem outro vídeo, Gabriel? Isso aí é uma foto dele na UTI, não é isso? Que ele está monitorado. Então aí ele está na UTI. Rapaz, se eu conseguir ver os parâmetros dele, eu digo que ele tá entubado, tá certo? Aí ele tá inconsciente, entubado. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver esses parâmetros aí, Gabriel. Pera aí. O primeiro lá é o quê? 22, é? Que é a frequência cardíaca respiratória, Que é o amarelo, né? Boa, Gabriel. 22. Boa, Gabriel. Eu te amo. Boa, Gabriel. Vai lá, vamos lá. Deixa eu ver o que é isso aí, tá? Não, assim não dá pra eu ver, não. Mas vamos lá. Não, vai lá. Traz pra lá que eu vou conseguir ver. Vamos lá. Pelo que eu tô entendendo ali, frequência respiratória 22. Aí a máquina controla, né? Ele estando entubado, veja, se ele for entubado, ele já tava com a oxigenação caindo, tá? Se ele for entubado é isso, né? Se ele tá entubado, a máquina controla ele. Então saturação vai estar ok, frequência respiratória vai estar ok. Então pode até voltar, Gabriel, porque não vai adiantar. Eu tô vendo aí, não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem outro monitoramento ali em outra parte da sala. Ele tá na UTI. Tem outra coisa? Tem outra imagem? Aí são os antibióticos que ele deve estar tomando. Não dá para ver quais são os antibióticos. Aí só com a família aqui pra gente saber. Aquele monitor lá de cima é que é o monitor que eu precisava ver. Aquele monitor lá de cima. Porque o de baixo é da máquina. Esse aí é da máquina. Então esse aí O monitor de cima, ele indicaria o que exatamente, Edu? Ele indicaria... Opa, aí, Gabriel, boa. Ele indicaria como é que tá pressão. A aferição de pressão dele. Ele indicaria como é que tá a saturação dele, que deve estar boa. Saturação de oxigênio. Por conta da máquina. Ó, saturação ali 97, tá vendo? Frequência respiratória 22, porque a máquina tá controlando. Isso é um bom sinal, no caso, né? Não, isso é um sinal controlado, né? Mas veja, se com a máquina ele tá saturando 97, ele devia estar saturando menos de 80. Comprometimento pulmonar. Comprometimento renal, porque a gente viu lá o negócio. E aí você pode afirmar que tem ar-condicionado. Por quê? Olha o cobre, o tubo de cobre passando ali. Sim. Agora veja a situação do tubo de cobre. Veja, nós não estamos falando, gente, de uma repartição pública. Nós não estamos falando do escritório de alguém. Salvo engano, aquilo ali é sinal de infiltração também. Aquilo né? é infiltração. Aquilo é água da chuva entrando para dentro
na parede. da UTI. Condensando do ar-condicionado também, né? É. Não, veja, isso aí é umidade, isso aí é muriçoca que entra por aí, é mosca que entra por aí, isso aí faz bactéria, faz fungo. Fungo mata, minha gente. Fungo em UTI mata. Então vejam, para onde eu olhar nessas fotos, eu vou ver irregularidades que a vigilância sanitária do estado de Pernambuco não jamais poderia permitir o hospital funcionar assim. Jamais. Jamais, veja, tá tudo errado. Tá tudo errado. E essa porta cinza, É ela um seria... quadro de energia, provavelmente. Só que veja, tudo isso aí é meio de cultura de bactéria. UTI, centro cirúrgico, não pode ter nenhuma quina, não pode ter nenhum batente. É tudo liso, para não ter meio de cultura de bactéria. Não pode. Tem outras fotos aí, Gabriel, tem outros vídeos, vamos passando aí. Então, veja bem, gente, nós estamos falando aqui de um pernambucano. Isso aí é outra reclamação que eles fazem, né? Tem áudio, né? Bora botar esse áudio, vai lá. Eu perdi um colega. Isso é um vídeo que a gente recebeu agora há pouco, onde, segundo ele, seria um vídeo da sala onde ele estava antes de ser transferido para a UTI. É no ventilador e não tem nada. Tá, mas ele mandou um bocado de vídeo lá pro negócio e foto também, Gabriel. Vamos passar aquele negócio. Eu quero ver os detalhes do hospital. Olha aí, bota aí o som também. Estação, banheiro. Essa foi a sala que meu pai ficou. Um ambiente que não tem climatização, ventiladores. Então, olha só, esse vídeo agora mostra aí o banheiro, né? Nenhuma condição mínima, na verdade, condição mínima, não tem higiene nenhuma, não tem nada, não tem nada, tá? Isso não é para ser um hospital. Porta sem maçaneta, tá? Deixa eu pedir um favor, meu amigo Coruja, você pode ceder o espaço, Coruja, e com depois certeza, meu querido. você pode pegar aqui uma cadeira e ficar junto de mim se você quiser. Não tem problema. Então, olha só, zero condição. Eu tô recebendo agora, a gente vai deixar a imagem ainda aí, vou botar outro vídeo, porque eu tô recebendo agora os parentes desse cidadão que tá aí internado, tá bom? Quando tiver o quê, Gabriel? Se tiver muito alta aí a cadeira, você pode baixar, tá? Não tem problema não. Deixa eu ajeitar aqui para vocês os microfones. A senhora pode puxar o microfone para a senhora. Pronto. Pronto. Maravilhoso. Tá? Pode botar o celular em pé. Não tem problema não. Tá? Então, isso aí é aquele mesmo vídeo, Gabriel? Ou é outro? É aquele mesmo, né? Então vamos lá. Deixa eu começar com ele aqui, que ele tá aqui já à disposição. Qual é teu nome, irmão? Evandro Francisco da Silva. Deixa eu baixar um pouquinho tua cadeira. Ótimo. Senão tu vai ficar com 3 metros de altura aqui. Evandro, você é parente desse idoso, é isso? Eu sou pastor, amigo e estou muito sensibilizado com essa situação e tenho algumas informações porque eu falei com o médico domingo e o que ele me relatou foi que o caso dele era grave e irreversível. E aí eu coloquei os pontos principais. Número 1, a sala que ele foi colocado, ele ficou numa maca, quase que deitado no chão. Sim. E a minha esposa é enfermeira e ela foi. Ela falou para mim, ele vai contrair bactéria e vai se espalhar, vai generalizar. E aí entrei Por que ela falou isso? por causa do estado da sala, sem ar-condicionado, quente. E a família teve que levar ventilador e outras coisas mais, né? Aí Deixa eu então ir pelo início. Eu vou falar com a senhora agora. Débora. Dona Débora, a senhora é a filha do paciente, é isso? Isso mesmo. Isso. Boa tarde, eu não dei Boa nem boa tarde para tarde. você, porque eu estava aqui tão indignado com o que eu vi. Sim. Apesar de já ter visto isso várias vezes, essa não é uma realidade nova.
mas eu sempre me indigno com a saúde. Eu não tenho muito estômago para a questão de saúde, porque eu acho que é um dos momentos de maior sofrimento que a família pode ter. Dona Débora, me diga uma coisa. O seu pai foi pro Otávio de Freitas quando e por quê? Primeiramente, boa tarde, Eduardo. O quadro inicial do meu pai começou na Policlínica, Qual delas? no caso Barros Lima. Barros Lima. A gente socorreu para ele lá com sintomas de dores abdominais e um pouco de perca de memória, tipo desmaio, Tá. que ele passou mal. Cheguei lá na Policlínica, eles viram a situação do meu pai e resolveram transferir para Otávio de Freitas no dia 12 de outubro. 10, Foi o dia da entrada na Policlínica. Dia 13 de outubro foi no Otávio de Freitas. Então ele passou um dia na policlínica só. Isso. O que é que disseram na policlínica? Disseram que o quadro inicial poderia ser a pedra na vesícula e para ter mais instruções do que se tratava, tinha que ser uns exames mais Detalhado. Avançados, detalhados. né? Isso, É. exatamente. E Ele deram alguma medicação lá na policlínica? deram a não? medicação para dor, tá? Aham. Medicaram ele para dor e disseram que não podiam fazer mais porque já era realmente o caso da especialidade do Otávio de Freitas. Quando chegou lá, na entrada do Otávio de Freitas, ele foi atendido. Uhum. Primeiramente, descobriram a raridade, que ele tem uma situação rara que 100% da população tem, que os órgãos do meu pai eles são trocados. Do lado esquerdo para o lado direito. Sério? Coração também? Inclusive o coração. Poxa. Aí deram já entrada de início, já disseram isso pra gente que ia ser um pouco mais difícil por esse motivo. Eles fizeram a tomografia, né, sem contraste, e daí detectaram o tumor. Que foi- tumor é esse? O tumor se chama neocólon. É um tumor que fica aproximado não sei me especificar, próximo ao reto. Que ele tinha Tá, dificuldades eu percebi pra- que tinha sido uma cirurgia de intestino, mas eu esperei você chegar, porque eu vi que ele ficou com a bolsa de colostomia, né? Agora Isso? na quarta cirurgia, tá? Mas vamos lá. Aí então identificaram que tinha pedra na vesícula ou não? Tinha pedra também. Sendo que identificaram isso na cirurgia, na primeira cirurgia. Ele não, durante a tomografia não identificaram. Não identificou. Descobriram apenas o tumor. Meu pai passou mais de 15 dias aguardando eles estudarem o caso do meu pai Pra fazer para a poder primeira fazer cirurgia. a primeira cirurgia que ocorreu no dia 4 de novembro. Que na verdade nesse mesmo dia foram 2 cirurgias, Não né? foram Isso- 2 cirurgias, foram da pedra, que a gente também não sabia que isso iria acontecer, porque... Mas tem uma coisa aí, peraí, calma. Vamos lá. Nós temos aqui o corpo humano. Certo? Aqui embaixo nós temos o intestino. Vesícula é aqui em cima. Sim. Peraí, calma. Eles, na tomografia, identificaram o tumor. Isso, que foi o mais agravado, foi o tumor. A pedra na vesícula a gente já sabia anteriormente por alguns exames que ele tinha feito. Então já tinha exames que tinham Isso, acusado. porém, Tá. no dia da internação dele, o tópico deles foi o tumor. Porque era o mais urgente, digamos assim. Exatamente. Tá, mas ele já tinha esse histórico de que havia Sim, pedra na vesícula. sim. Ok. E aí, dia 13 ele entrou e só depois de 15 dias é que ele fez a primeira um pouco cirurgia. mais de 15 dias, no dia 4 de novembro, na primeira cirurgia. Quase 20 dias, né? Isso. Quase 20 Quase dias. 20 dias. E essa cirurgia foi ok? Essa cirurgia foi ok. Ele foi para a sala de cirurgia. Os médicos residentes, porque não tinha nenhum médico profissional mesmo Minha na nossa área, senhora. todos foram médicos residentes. Médicos profissionais a gente só encontra na emergência ou na parte da sala vermelha. Porém, os corredores para chegar na sala vermelha são bem extensos. Então, daí, não existe mais vida da pessoa que pode passar mal. A partir das 14 horas, na parte que meu pai ficava, não existia mais médico algum. Então, se ocorresse alguma emergência, não tinha médico. Tá. Inclusive, eu fui testemunha de vários óbitos que nem o enfermeiro nem o técnico conseguiu identificar. Então, peraí. Já no Otávio de Freitas Sim. foi feita a cirurgia. Sim. Essa cirurgia retirou o tumor. Retirou a parte do tumor E foi um sucesso. e foi um sucesso, porque eles disseram que, tipo, costurou para poder tentar reconstruir o estômago dele e retiraram a vesícula. Que O estômago foi... ou o intestino? O intestino, desculpa. O intestino, tá. Isso. E sobre a pedra na vesícula... Retiraram gente só a vesícula. A gente só soube quando ele chegou lá. Deixaram a pedrinha lá e não passaram mais nenhuma informação. Aí descobriu, de acordo com a enfermeira, foi falar, aconteceu isso, isso e isso com o seu pai. Não disseram que iam fazer a cirurgia, nem deram nenhuma satisfação. Da vesícula. Quem operou foi um residente. Não, quem Não, operou tá. foi o próprio diretor do hospital, tá? Então, assim, os residentes, eles não têm essa questão de
operar, porque eles ainda estão estudando para essa Exatamente. situação. Não, porque ia ser um absurdo maior ainda. Então, Exatamente. onde o seu pai ficou no pós-cirúrgico foi um local que só tinha residentes, Sim, não tinha médicos profissionais já, no caso médicos já formados Isso. e etc. Era um local que para um médico chegar era muito distante e depois das 14 horas não tinha médico nenhum. mais nenhum. Então, no caso do meu pai na primeira cirurgia, ele não precisou. Ele chegou bem, porém a gente questionou. Sim, ele veio de um quadro cirúrgico, ele vai ficar na mesma sala? Não tem como ficar aqui. Inclusive, foi na época que na Pronto. primeira visita do nosso pastor e da esposa dele, que é da área. Aí foi quando ela conseguiu identificar. Eu queria colocar um ponto. Por favor. No domingo, a forma como o médico conversou comigo, ficou claro que eles falharam. Tanto que ele me pediu pra gente não procurar a imprensa. E eles me garantiram assim, olha, a partir de agora, nós iremos tentar de tudo. Aí eu fiz assim, venha cá. Me dê um percentual de 1 a 10 em relação ao seu José, para que ele possa escapar dessa situação. Ele olhou para mim, pediu para o cunhado dela, que estava muito emotivo, se afastar, e disse assim para mim, ele só tem 1% dos 10. Porque agora ele já está em sepse, eu imagino, e teve peritonite. Veja, finalmente, eu preciso ser honesto, eu já imaginava quando eu vi a situação dele, quando ontem eu vi essas imagens, e eu imaginava. Eu queria entender como é que chegou a esse ponto, Pronto, entendeu? É veja uma só, verdadeira mas história. veja, mas aí, quando eu conversei com ele, eu falei, vou ligar para minha advogada, para saber como é que a gente vai proceder. Aí ele pegou, faça isso não. Aí ele falou assim, vamos lá ver como ele está. Quando eu cheguei, se vocês têm acesso às fotos, o sangue já tinha acabado e ele tinha que receber outra bolsa. A medicação estava tinha acabado. Então, começaram a chegar várias pessoas. Isso é característica de que tinha algo errado. Aí o cunhado dela queria filmar. Eu disse, não filme as pessoas, filme só o seu José. E aí o médico me chamou e disse a mim, eu vou colocar ele hoje na UTI. Aí eu Ele perguntei, não estava na UTI não ainda. tava na sala vermelha. Aí eu peguei e falei assim pra ele, essa infecção veio da onde? Aconteceu a partir de quê? Aí ele falou, se eu for falar sobre isso, a gente vai perder tempo. Aí hoje pela manhã, o diretor ficou de conversar conosco e dar um parecer, porque ele sabia que a gente viria aqui. E eles temiam que a gente chegasse aqui hoje. E eles impediram a gente de entrar, eles fizeram de tudo. Só depois que eu falei, nós iremos lá, custe o que custar, e nós iremos expor. Por quê? Número 1, ele é um homem muito forte, resiliente, e quando eu fui visitar, ele estava andando, conversando muito bem. Aí a imagem dele no ar. E de repente, tudo isso começou a se agravar. E a minha esposa falou, ela trabalha com paciente de alta, ela falou, ele vai se agravar. Essa sala não é propícia, como foi dito, e eles não estão tratando. E outra, após a segunda cirurgia, não colocaram a bolsa de colostomia. Mas peraí, deixa eu chegar. Não deixa colocaram. Deixa eu ir na sequência, só para poder a gente localizar também quem está assistindo. Então vamos lá. Feita a primeira cirurgia, sucesso na cirurgia, ok. Tudo certo. Mais ou menos por quê? Isso, Diga. por quê? Porque como ele é uma pessoa idosa, Ah, a cirurgia... o fechamento da cirurgia ela tem que ser diferente, porque o tecido dele não é igual ao nosso. Então, identificaram também na cirurgia que ele tinha uma extensão de líquido. Ou seja, eles viram a hipótese da barriga do meu pai estender e os pontos estourarem. Ele foi bem claro isso com a ele gente estava hoje. com líquido no abdômen? Muito Como assim? líquido. Foi. Líquido. Líquido, porque eles Ele- abriram, identificaram que ele tinha um abdômen extenso e muita retenção de Eles líquido. explicaram Eles tecnicamente explicaram, pra gente, só que a isso. gente não lembra. Aí foi Exatamente. quando o Rayane falou, a minha esposa disse, vai se romper os pontos Ela falou. e vai Inclusive, eu tenho infeccionar. imagens. Tá, Foi o mas, que aconteceu. mas vamos lá. Fez a cirurgia, foi lá para uma sala que não tinha ar-condicionado, não tinha Infeccionou. médico. Infeccionou e os pontos se romperam.
Pra ser bem mais objetiva e A resumir. minha pergunta era justamente essa agora. O Isso. que é que aconteceu primeiro? Primeiro começou a se romper de um em um. Começou a sair o líquidozinho na barriga, a barriga estendeu, O líquido era amarelo ou era transparente? amarelo. Já tava infeccionado. Pus, né? Então já era. Então vamos lá. Então a Isso. infecção Começou já. pode ter acontecido, inclusive, durante a cirurgia. Pode ocorrer. E também a gente ficou. E aí, vamos lá. E aí aconteceu isso. Isso é a Isso. primeira cirurgia, Na né? primeira primeira. cirurgia, a barriga estendeu, os pontos se romperam e ele teve Mas é que ir procedimento de emergência padrão. para uma outra cirurgia. Isso de pessoa- emergência. Não levar, torou os pontos, vão levar. Isso porque minha irmã foi atrás, correu, fez um escândalo, disse ele vai ter que ir agora. Porque eles disseram que ele ia ter que ir esperar a parte da tarde para poder subir para emergência. Ele pode ter tido até um abscesso de parede. Mas vamos lá. E aí foi pra segunda cirurgia. Foi para a segunda cirurgia. E isso sobre a bolsa de colostomia e sobre a extensão do líquido, a gente já sabia desde o início. Porém, na primeira cirurgia, tentaram uma outra coisa e não colocaram a bolsa. Na segunda cirurgia, meu Tentaram pai o foi. quê? Disseram? Eles informaram que tentaram colar é porque eu não sei a linguagem técnica Tentaram deles. religar o intestino ao Isso, ânus. exatamente, Tá. para que ele permanecesse com a vida normal. Mas ele sabia da retenção de líquido, porque eles falaram isso pra gente. Então, ele sabia da hipótese do meu pai ter a barriga e se romper os pontos. Não colocaram dreno, não colocaram nenhum tipo de sonda para E nem a obstruir o líquido colostomia. e nem a colostomia. Vamos Na primeira cirurgia. na primeira cirurgia. Aí na segunda cirurgia foi feito o quê? Aí Abriram na de segu- novo. abriu e deixou a barriga do meu pai exposta, aberta apenas com uma tela, um plástico, porque isso foi orientações de inclusive de profissionais de lá, que o plástico era de péssima qualidade, porque não tem umas bolsinhas, essa bolsinha de xixi que tá Sim. nas imagens, eles recortaram, isso foi uma orientação da pessoa que trabalha lá. Eles cortaram a bolsinha, acho que foi uma questão de emergência, e costuraram no próprio tecido da pele do meu pai. Isso tem imagens aí também. Costuraram, Costuraram. no tecido da... Isso, a parte da bolsinha, costuraram no tecido da pele do meu pai e deixaram os órgãos abertos aqui. Não, esse procedimento de deixar a cirurgia Isso. aberta, ele é feito quando se identifica uma peritonite, que é uma infecção abdominal, que você tem que deixar aberta e fazer uma lavagem quase que diariamente. Isso foi feito, não? Daí que começou os problemas maiores. Mas foi feito isso. Foi feito esse tipo de cirurgia. Então, Essa- seu pai pegou uma peritonite. Essa questão dos cuidados é que é daí que começa a gravidade das coisas. Teria que ter a liberação desse líquido que estava acumulando, porque o intestino ele não deixa de funcionar, ele vai continuar funcionando. Então o líquido ele vai ter que continuar saindo. Porém, esse líquido não Estava- era branco, era um líquido amarelo, um odor absurdo. Eu informei isso, porque isso tinha que ser Isso é infecção. repassado. Sem infecção. Muitas pessoas que trabalham lá se negaram também a participar do curativo do meu pai, que aquele líquido ele teria que ser solto, teria que sair dali para ele ter a melhora. Drenado, no caso. Exato, drenado. E detalhe, na segunda cirurgia também não colocaram dreno. Porém, outro risco de o líquido acumular de novo e a barriga dele estender de novo. Então não colocaram dreno, não colocaram Deixa eu nada. falar Tem uma coisa imagens rápida, disso. Débora. Veja, o ponto principal na minha visão é o seguinte: depois que eu fiz a queixa, eles correram e hoje me disseram que ele vai escapar. Sim. Eu entrei na UTI hoje, eles disseram, ele vai viver. Aí eu perguntei, mas o diretor disse que Mas ele isso pra mim, olha, isso pra mim é falácia. Disseram ele exato. vai viver por quê? Melhorou que parâmetros Não, dele eles disseram melhoraram? que a saturação tá boa. Porque tá entubado, não existe ninguém entubado que a saturação não esteja boa. Exato. Então isso aí Isso é é óbvio. conversa pra boi dormir. Mas Débora tava lá. Qual foi o parâmetro? Como é que tá a infecção dele? Como é que tá a PCR? Como é que tá leucócitos e etc? É isso que eu vou chegar a esse ponto também, porque é tudo uma trajetória Então, pra poder vamos lá, chegar. vamos seguir a sequência pra gente não perder, vai lá. Pronto, por isso que eu tô falando. Aí, nesse caso, no quarto dia, quando eu vi a gravidade da situação, Aham. que o líquido estava acumulando dentro do saco, na barriga do meu pai, aí foi quando eu fui falar novamente, eu disse, isso tá errado, chamei a médica, ela realmente viu, não, mas isso é normal, o líquido saiu, eu digo, mas esse líquido amarelo, com odor, não é normal. No outro dia, meu pai teve uma crise de vômito, aquele vômito verde que eu não sei, e eles tiveram medo do meu pai obstruir o Ele vômito. estava com do uma coisa- obstrução já. Sim. Ele já estava com uma obstrução intestinal. Não tenha nem dúvida disso. Aí meu pai começou a ter uma sequência de vômitos, aí eles correram. Botaram a sonda Claro. de forma inadequada também. Colocaram a sonda e disseram que se ele não melhorasse,
ele teria que ir pra quarta cirurgia, porque a primeira já foram 2, a segunda, E então... tem outro agravante, Débora. Exatamente. Que teu pai estava consciente. Sempre consciente. Consciente. Intubar o seu pai sem o consentimento Sem o do seu pai, consentimento. sem ligar pra gente, sem ligar pra você, sem ligar pra ninguém. Não, mas aí veja, se for uma questão de emergência, o hospital tem que Mas entubar. assim, eu Nem sei. após? Mas Tem assim, que entubar. eu sei que tem, mas se ele estava consciente, eles tinham que perguntar a ele. Não? Se aí é uma questão de salvar a vida. Se ele estava, por exemplo, já com uma depressão respiratória, se ele já estava com sintoma de baixa saturação e etc, e tiver no parâmetro para entubar, ceda e intuba. Então, porque senão eu quero morre. te fazer outra pergunta. Veja, ele agora está na UTI. A gente não tem um direito, no caso, a família, de ficar sabendo o que está acontecendo com ele, sem que a gente necessite ir lá? Não, é dever do hospital, tem os horários de visita, e é dever do hospital ter sempre a visita médica, digamos assim, que é o momento em que ele explica à família o que é que está acontecendo, como é que foi esses dias e tal. Geralmente é todo dia que tem que É ter. porque a minha esposa me falou, disse, olha, aqui no hospital que eu trabalho, o procedimento é, quando está na UTI, a gente todos os dias ligamos para os parentes para falar do prontuário, como tá. Não, ligar, eu não sei, mas os parentes indo para lá, eles têm um momento de ter Ela me a garantiu. conversa com o médico. Ela me garantiu que no hospital que ela trabalha é feito Mas qual é o assim. hospital que ela trabalha? Cara, ela presta serviço para... Como é o nome do... Mas qual é o hospital? Poxa, cara. É um É, hospital tem que ver- público. É particular. Poxa, cara. Mas enfim, Não lembrei vamos agora. lá. Foi feita essa outra cirurgia que foi para deixar aberto, a gente mostrou a imagem Vou lembrar aqui, daqui a pouco. deixou aberto e fazer lá, pelo que eu entendi, a lavagem abdominal. Sim. Aí foi quando Aí, ocorreu. a barriga dele tá Isso. cirúrgica, minha gente. Aí, Isso. pelo amor de Deus. Foi essa parte aí. Um homem forte, A barriga tá cheio de inchada. E saúde. você pode ver que ele ainda está lúcido, ele está bem, ele tá aí, tá normal, ele não tá sentindo Eu dor, não tava conversei sentindo com ele, nada. tranquilo. Ele tava bem. Falando, ele tava consciente de tudo que estava acontecendo com ele. Tá. Tudo, tudo. Após essa cirurgia foi quando aconteceu, agravou também, começou a sair novamente o líquido, aí quando ocorreu a quarta cirurgia. Essa quarta cirurgia aconteceu há uma semana atrás, mais ou menos. Ele foi de emergência novamente para o bloco cirúrgico. Foi daí que descobriram que ele ainda continuava com aquele líquido na barriga. E aí decidiram colocar a bolsa de colostomia. Só um detalhe. Eles olhando para essa imagem, foi só aí que eles acharam que tinha líquido Porque na eu barriga. chamei. Porque eu Mas chamei. com essa imagem aí, eles ainda Exatamente. achavam que tinha líquido. E todos os dias tinha visita médica. E, todos e os eles dias eles achavam iam. que essa barriga dele era o quê? Essa que eu tô vendo aí na minha frente. Eu vou resumir a palavra que eles diziam pra gente. Ah. É normal. É normal. Era o que eles Porque Isso não é a é mãe normal. deles que tava lá. Foi o que eu Era o falei. que eles diziam. E assim, é o que eles diziam, normal. Foi quando. Qualquer médico, qualquer um, olha para este abdômen e diz a seguinte expressão: abdômen cirúrgico. E assim, Isso é um abdômen cirúrgico. É duro e inchado. Foi o que Rayane falou pra você. Sim, sim. Aí foi daí também que a gente já começou. Aí Nossa houve a Senhora. terceira. Porque o que eles diziam é normal. E assim, a gente, no meio da situação, desesperado, a gente foi levando. Aí foi quando ocorreu a terceira cirurgia. Porque Ah. viram a necessidade, porque eu fui atrás, falei, corri atrás. E houve a terceira cirurgia. A quarta, no caso, né? Ah, Nessa quarta cirurgia, tá aí a imagem. Foi onde decidiram, além de saturar a barriga do meu pai, eles tiveram que colar, que eu não sei o procedimento. sim, É isso. eles, tá vendo? Olha o tamanho. Bota aquela foto anterior, Gabrielzinho, Sim, por sim. favor. Olha o tamanho do abdômen do seu pai aí. Inclusive, não é uniforme, é um abdômen que tá torto. E agora bota a foto depois da cirurgia que fizeram. Olhe como já tá. Eles tinham dúvida de que era um abdômen cirúrgico? Isso era para acontecer na primeira cirurgia. Certo. Porque se isso tivesse acontecido na primeira cirurgia, meu pai tava conosco agora. Inclusive, ele já está aí sendo alimentado por sonda e não Exato. alimentação normal, sonda Exato. parental. Exato. né? Exatamente. Certo. Aí foi quando. Pronto. Hoje, para resumir, fizeram fizeram a nova cirurgia, colaram, além de costurar, colocaram a bolsa de colostomia, colocaram o dreno. E além do dreno, colocaram a sonda para obstruir qualquer outro tipo de líquido que estava dentro dele. E se você perceber, olha o curativo.
Porque elas já tinham aberto e deixaram lá Não, pra... mas entenda. Aí é um outro tipo Sim. de curativo daquele que a gente tinha visto antes. Mas vamos lá. E aí, isso aí foi quando? Isso foi na última cirurgia há uma semana atrás. Há uma Exatamente. semana atrás. Há uma E aí, semana o que é que atrás. aconteceu depois disso aí? Depois disso aí, meu pai não apresentou nenhum problema respiratório desde quando voltou da cirurgia. Tá. Depois de 4 dias dessa cirurgia, dessa última cirurgia, a gente notou ele com um pouco de falta de ar. Agoniado. O que é que o senhor tem? Ah, não tô conseguindo respirar. A gente avisou. A Com gente aquela respiração mais ofegante, né? Exatamente. Foi daí que a gente começou a avisar nas visitas médicas. Ó, ele tá ofegante, ele não tá bem. Não, isso é normal, a saturação dele tá boa. Ele não tá mal, ele tá bem. Depois de 4 dias com essa acompanhante. Como é que diziam que a respiração dele estava boa? Porque ele eles tava sendo saturavam. monitorado? Sim, Não, monitoravam. ele só usava o oxímetro, aquele do dedo. Isso, exatamente, pra ver a saturação. Só aquilo. Mas pra respaldar, vamos colocar um pouquinho de oxigênio? Porque se colocar um pouquinho, ele se sente melhor. Aí colocaram um pouquinho de oxigênio pra ele. Também se falaram assim, cometeram um grave erro, porque Exatamente. se ele tá com a sua saturação boa e você coloca o oxigênio, você pode causar aí uma hiperventilação, digamos assim, por oxigênio e ele ficar em narcose, ficar meio como se estivesse drogado. Então, assim, ou tá com um parâmetro bom ou não tá. Aí Se botaram o oxigênio é porque não tava tão bom o parâmetro, né? Mas vamos lá. Vamos lá. E aí foi quando veio a outro problema Ah. sobre doação de sangue. Ele tá precisando de sangue? Em momento nenhum a gente soube disso. Depois, na 4ª cirurgia, que vieram entregar um papel ao meu cunhado, dizendo que possivelmente ele poderia precisar. Isso foi já o responsável da coleta de sangue. Que possivelmente ele iria precisar de sangue. E que, se fosse possível, os familiares fossem lá e doassem sangue. Até então, tudo bem, a gente Mas por promoveu. que ele ia- Vocês perguntaram por quê? Eles não Tem dizem. foto aí que Eles o sangue omitem tá- muita coisa, que eles tá vazio. omitem informações O sobre o recipiente quadro do clínico. Porque, veja, a necessidade de sangue geralmente é para uma cirurgia. Mas isso foi já na terceira, na Sim. 4ª cirurgia. Então eles não. Mas antes ou depois da quarta? Isso foi agora, nesse período, há uma semana atrás. Depois da última Foi cirurgia. pós-cirurgia. Após que eles cirurgia. fizeram, Era pra eles terem comunicado isso antes, porque se caso ele precisasse durante a cirurgia ou após a cirurgia, já Sim. tinha lá, enfim. Tá. Aí foi quando veio a questão do sangue, a gente não sabia. Hum. Aí ele começou a tomar a bolsa de sangue, que chegou do nada lá, simplesmente colocaram e disseram isso. Aí Não disseram o motivo. E não, não passaram disseram o nada motivo, pra família. sempre omitindo. Plaqueta baixa, hemácia baixa, tá. Vamos lá. E daí já se a gente for contabilizar, do mês que ele entrou pra cá, já fazem quase 2 meses sem nenhum tipo de alimentação. Porque disseram que Veja era só quanto ele dieta ficou zero, dieta debilitado. zero, dieta zero, dieta É zero. só por sonda paretal, só aquela sonda. Isso depois de muito tempo, depois da segunda cirurgia. Essa foto que a gente tá mostrando agora seriam os recipientes de sangue e alguns Foi, vazios, não é foi. isso? Foi. Não, isso aí é remédio, isso aí é antibiótico. Aquele ali é sangue. Não, o de lá é sangue, mas esses dois E outros tá não são vazio. Aí eu chamei o responsável, eu disse, o sangue tá vazio. Ele foi e trocou, colocou outro. Não, o do sangue aí tá vazio, não é isso? Exatamente. Pronto. Mas aí o sangue não é feito soro, não fica o tempo todo botando sangue, só quando Não, precisa. mas eu perguntei a ela, a responsável disse que ele ia usar 2 bolsas. Aí eu perguntei, quanto tempo faz que esse sangue acabou? Ela fez, eu não sei. Aí eu disse, quem é responsável aqui pelo turno? Quem tá responsável aqui? Aí ela me falou, só olha, fale com aquela pessoa ali. É assim, ficou um jogando pro outro e de repente todo mundo foi pra cima dele pra resolver a coisa. E ele perdeu muito peso, porque a primeira vez que eu visitei ele tava forte, tava andando, Mas, tava veja, bem. na primeira vez, mas aí com esse tempo todo em hospital sem se alimentar direito, a pessoa emagrece. Eu queria saber de você, assim, do senhor, o que é que a gente pode fazer para que eles tomem uma providência além do que eles estão fazendo? Porque Não, vamos eles lá. estão matando ele, cara. Não, vamos lá. Eles já podem ter matado ele. A verdade é essa, tá? Mas eu preciso entender. Por isso Então, que tem a história. depois dessa Última cirurgia. última cirurgia, aconteceu o quê? Vamos lá. Aí, como eu falei, depois de 4 dias eu comecei a avisar sobre a falta de ar. Certo, E eles não deram conselho, foram normal. certo. Foi quando ocorreu a visita dessa menina que a gente teve que falar com ela. Fique com ele aí que a gente vai doar sangue. Que teve essa loucura do sangue, a gente teve que fazer a doação. Ela Tá. ficou. Foi quando, como ela tem a experiência também com essa questão de idosos, de acompanhar os idosos, ela identificou que ele realmente estava com muita falta de ar e não estava conseguindo respirar. Chamaram, isso foi pela manhã, assim que amanheceu. Meu Deus do céu. Foi lá, avisou, tiraram a saturação Como ele tá novamente magro. e disseram, tá normal.
não tem nada grave. Foi quando à tarde veio o agrave, que ele ficou realmente com falta de ar, e tiveram que levar para emergência às pressas, que fica não sei quantos quarteirão Tudo depois. é às pressas. Tudo não Porque sei a quantos falta quarteirão. de preparo é tão grande. Porque, veja, quem bota a sonda parental tem um risco de fazer uma coisa chamada broncoaspiração. Sim. É verdade. O que é a broncoaspiração? A gente tem aqui traqueia, por onde passa o ar, e esôfago, onde passa a comida. Certo. Aí o cara bota para você se alimentar pelo esôfago. Mas existe um negocinho aqui chamado glote. Às vezes a comidinha fica aqui no esôfago e sobe e vai sendo aspirada para a traqueia. Comida indo para a traqueia, vai para o pulmão, infecciona o pulmão, tapa os alvéolos. O cara fica... Ah, mas está saturando bem. Não é esse o parâmetro. Para você saber se a pessoa está saturando bem de verdade, tem que fazer uma coisa chamada gasometria. Que é furar a artéria para ver se o sangue arterial está com oxigênio. Isso aconteceu agora. Há dias Porra. antes dele ir pra sala vermelha. Eu não sou médico e sei disso, bicho. Isso aconteceu. A gente também tem imagem sobre isso. Ele tirando na artéria o sangue pra saber. Aí você consegue saber se ele está oxigenando o corpo ou não. Mas depois de muitas tentativas, ele já tava mal. Nossa senhora. E aí levaram ele com esse quadro respiratório para não para UTI. Pra sala vermelha. Sala Um vermelha. cara com 70 anos passando por tudo isso não foi para UTI ainda. Não foi pra UTI. Não, Direto porque ao alegaram- Foi porque eu reclamei. E alegaram antes de que ainda não tinha vaga de UTI, não é isso? Isso, Exatamente. quando ele chegou lá na Exato. vermelha, disseram que tava sem vaga na UTI, que precisava desocupar algo lá, que foi até no dia que teve o óbito, que o meu pastor estava lá. Foi quando ele falou, ó, desocupou, teve um óbito, vamos ver a forma de colocar ele lá, que ele tá precisando. Inclusive, ele foi entubado na própria emergência, não foi na UTI. E tipo, o que acha estranho, porque um fica jogando pro, não foi aqui, foi ali. Não foi aqui, não foi ali. É. Por que a Aí- cirurgia foi feita e ele continuou naquela sala? É isso. Aí vem Sem o um tópico. ar-condicionado? Depois de 4 cirurgias, como é que deixam ele no mesmo lugar que ele adquiriu a bactéria? Foi a primeira coisa que eu Porque perguntei a pro gente, a médico. gente sabe que depois que infecciona já é uma bactéria. Não é isso? Não, Ele infeccionou. pelo que você tá me contando. Bom, ele em nenhum momento até então tinha ficado numa sala com ar-condicionado. Nenhum momento. É sempre Só após a cirurgia. Ar-condicionado Agora- na Não, UTI. na vermelha tinha ar-condicionado. Já foi no domingo. Na vermelha tinha ar-condicionado. Na vermelha tinha. Mas desde o dia que ele entrou, ele continuou na sala calorenta, cheia de mosquito. Terrível. Parecia um lugar pra animal. Isso. Assim, quem conviveu sabe, porque por imagem a gente já tira uma noção. Mas quem estava lá e conviveu sabe. Não tem, Tem nenhum tipo foto de aí? limpeza. Tem foto? Tem sim, tem alguns vídeos. A limpeza é caótica. Não existe limpeza no ambiente. Os ventiladores são totalmente cheios de poeira. Olha lá, as fotos ali. Isso aí já foi o que a gente levou para poder ele ter um pouco mais de. Mas vamos lá, Mas ventiladores, são ventiladores de vocês. Esse Exatamente. foi o nosso, esse é o nosso. os É, ventiladores cheios de poeira. cheio não de tem poeira. Não tem serviços limpeza. gerais. Tem, tá? mas aquele paliativo. Ah. Não tem limpeza nenhuma. A limpeza que fazia era a gente que levava o álcool, a limpeza diária para fazer a limpeza, pelo menos na parte que ele estava, né, para poder tentar amenizar o que estava acontecendo com ele. Quem limpava os curativos quando ele estava fora da UTI? Quando ele limpava o curativo, eram as enfermeiras, que inclusive algumas se recusaram, e os técnicos que não podiam mais se sensibilizaram com a nossa situação naquele vídeo do Como líquido. assim enfermeiros se recusaram? Porque, vê só, na situação que ele ocorria, o curativo tinha que ser feito por parte do plantão, da pessoa de plantão, que é o enfermeiro. E muitos se recusaram. Por quê? Não sei. Mas Aí eu- diziam o quê? Não, a gente vai. E tinha aquela troca de plantão e acabava não indo. Sempre jogava, como eu acabei de dizer, sempre jogando. Inventavam uma desculpa, mas não iam. É, E mas não- assim, não é que se recusaram, mas não fizeram. Não fizeram. Aí tinha algumas pessoas que sensibilizavam lá e ajudavam a gente. Não, a gente vai te ajudar, ele não vai ficar assim, não. Ia lá fazer o curativo, mas. Enfim, teve também essas questões da demora da limpeza, do vídeo que eu lhe mostrei. Claro. Ele passou. Ele ficou. Pronto, nesse horário que eu fiz esse vídeo, ia dar 4 horas É, da sujeira. tarde. Ia dar 16 horas da tarde. A troca desse curativo foi feita às 22h30. Um curativo péssimo, né? Porque feito Detalhe. de maneira tosca, abafado, num local abafado. Isso é um meio de cultura de bactéria perfeito. Eu até comentei isso aqui agora há pouco. E detalhe, a metade do material eram nossos. A gente teve que comprar porque faltava. O hospital não tinha curativo. Em algumas das vezes elas precisavam solicitar, às vezes não tinha.
e alguns que ele também adquiriu uma alergia do esparadrapo, e a gente teve que, vocês têm que trazer, porque aqui não tem. Que é o esparadrapo micropore. Isso mesmo. Certo. Eu já entendi. E aí ele foi pra UTI quando? Ontem. Foi antes de ontem, no domingo, quando você Domingo. chegou lá, não foi? Domingo. Por À quê? noite. Ele foi. Aí, Porque eu reclamei e disse que ia vir aqui. E disse que é pra imprensa. E aí eles mandaram ele pra UTI. Aí eles chamaram todo mundo, inclusive hoje um dos médicos falaram assim pra gente. A gente errou. Mas vamos pensar daqui pra frente. Quem disse isso? O nome daquele médico que a gente falou agora, que levou a gente pra UTI. eu não lembro, são todos Você até que me médicos. falou pra ele. Você que me disse o nome. E ele chegou pra mim e falou assim, cara, houve falha. Aí eu pergunto pra ele, vamos fazer o seguinte, coloca teu pai naquela situação e escuta da minha boca eu dizer que houve falhas. Então, aí ele disse, eu não posso fazer nada. Eu disse, então você vai fazer o quê? Vai matar ele aqui? A gente subiu, assim, na pressão, na sala hoje, da UTI. E lá foi uma coisa inédita. Todo mundo vieram falar conosco. Enfermeiras, médicas, todo mundo vieram Isso no falar com a domingo. gente. Hoje. Hoje. Quase agora. É, mas Há peraí. 40 minutos atrás. Vamos lá. Ele foi pra UTI ontem, é isso? Isso, Ontem. Tá. Não, veja só. Ontem foi segunda. Ele foi no domingo. Domingo. Então, ele foi Foi no no dia que domingo. você foi lá. Domingo. Tá, então no domingo ele foi pra UTI. Por quê? Como é que tava o estado dele na sala vermelha? Pronto. Quando a gente chegou lá, mesmo ele com muita falta de ar na vermelha, eu fui pessoalmente, mesmo ele com muita falta de ar, ele estava lúcido. Ele estava falando, Sim, conversando, ele estava bem, aparentemente assim, conversando. Ele não estava fora de si, nada. certo. Conversando com a gente normalmente. Falei com ele, expliquei a situação dele, como é que ele estava, tudo bem. Deixamos ele lá apenas com O cateterzinho. o catetezinho e a máscara de oxigênio, que é aquela. Ah, então já era a máscara, tá? Isso. Quando a gente volta no domingo, meu pai, ele já estava entubado na sala vermelha, não foi nem na UTI. Ele teve uma intercorrência. Então Agora esperaram esse disseram tempo qual todo. foi a intercorrência? Não. Não. Aí foi quando ela disse que ele pegou uma bactéria no pulmão. Claro, o Broco aspirou. Que ocorreu essa situação da respiração, que precisou ser entubado, que foi o que ela falou, para evitar a morte, né? Mas assim, em nenhum momento, como foi falado, em nenhum momento eles ligaram, nem durante nem após, para avisar qualquer tipo de coisa. Mas Eu tomei um susto quando Então, eu do cheguei lá. sábado pro domingo, né? Isso no foi sábado menos de tava 24 ok. horas. Ok, mas ele já tava ofegante. Sim. E aí no domingo vocês chegaram lá de que hora mais ou menos? Aí chegou lá na hora da visita, 3 horas da tarde, 3 a horas partir da das tarde, 15 então horas. já E tinha a gente só conseguiu entrar de 5 e De meia. 5h30, porque foi luta Luta. pra entrar. Pra Tá, entrar. mas ele já tinha tido a intercorrência e tava entubado na sala sala- vermelha sala mesmo. E a vermelha. gente não sabia de nada disso. É, mas Aí aí quando ele assim, chegou isso lá- aí, isso aí é normal de hospital. É normal. Qualquer hospital tem isso, se tiver intercorrência tem que fazer esse negócio não. E aí, depois disso, demorou quanto tempo pra ele ir pra UTI? Aí depois de 24 horas, quando foi no domingo, a gente chegou lá, ele já estava na UTI. Isso foi no sábado, minha visita. No domingo foi a visita dele, ele já estava com a intubação. E na UTI foi de domingo à tarde, depois que ele saiu de lá, não foi para o dia de amanhã, de ontem, que foi na segunda-feira. peraí, ele foi entubado no domingo e já foi pra UTI no domingo? Aí é que a gente não sabe que eles Eles não disseram informam. que foi no domingo, mas a gente Não não tem um sabe. prontuário, Não a gente tem. não sabe. Que até isso se negaram, que eu tive que ir pra ouvidoria, pedir o prontuário do meu pai do início até o fim pra saber o que estava ocorrendo. E aí, disseram o quê? Aí eles disseram que não, a gente vai abrir uma solicitação A gente e vamos pediu em mudar. PDF pra deixar com vocês agora. É uma solicitação, não, eles têm que dar. Eles não mandaram em PDF, disseram que não podem. Primeiro, ela disse amanhã a gente vai dar, que seria hoje. Você vem aqui, ou se não a gente liga pra você, a gente vai lhe disponibilizar. Não, Impresso. Quando a gente chega lá hoje, disseram que o sistema caiu e não disponibilizaram. Tá errado. Bom, Isso. aí a história é advogado e entra pesado. Mas vamos lá. Ouviu? O que é que disseram que o seu pai tem hoje? O seu Disseram- pai tá na UTI com o quê? Pronto, aí disseram que ele hoje está com essa bactéria generalizada. Infecção, Começou é. no pulmão, que ela até então não tinha me dito que tinha Começou no generalizado pulmão.
Pelo que eu entendi, é porque as formas dele falar são técnicas. E eu também não entendo Não, muito. tá, mas vamos lá. Ele disse que começou no pulmão, mas não é. Isso não é eles verdade. disseram. Débora. Isso eles disseram. E pra né? que teve a cirurgia de antes pra poder Exatamente. tirar o que tava Foi, lá, Débora. o pus? A gente tem que colocar um ponto aqui em questão que é o seguinte: o câncer não avançou, ele tá bem, Não, a infecção não tem nada a ver com câncer. acabou. Então veja só, Mas o que é tá isso. matando ele é a infecção, Mas por é. causa da sala que ele ficou. Não se sabe se por causa da sala ou se por causa Durante a a cirurgia. cirurgia. Isso aí não se sabe. Ok. Não se sabe se pelo procedimento. Mas a sala não agravou? Não Mas poderia não tem a gravar? dúvida que agravou. Não, entenda. Com relação a não ter ar-condicionado no hospital, a vigilância sanitária não deveria nem permitir. Mas não se sabe o ponto aonde começou isso. Outra coisa, Eduardo, Entendeu? é procedimento o médico chegar pra mim e dizer assim, ele não tem chance. E hoje eles me disseram assim, ele tem chance, ele vai escapar. Isso aí é achismo. Eu quero saber com base em que ele falou que não tinha. Eu perguntei. Um exemplo. Hoje, qual é o antibiótico que seu pai tá tomando na UTI? Os nomes, eles não deixaram, eles não me deram. Como eu Eu precisava do perguntei, laudo pra eu perguntei, saber, não me disseram também. basicamente, das medicações que ele está tomando. Porque os nomes dos antibióticos são bem diferentes, né? Aí não tem como saber de memória o nome dos antibióticos. Ele começou com um, subiram pra outro e agora já tá em outro bem mais forte. E eles disseram que no domingo, como eles que não tinha chance, já estavam com o antibiótico no máximo e ele não estava respondendo. Não existe E antibiótico agora, no máximo. Tipo, mais forte. Tava num tipo, fazer a dosagem Pessoal, mais Débora, forte. É que aí é um outro erro. Deixa eu só um segundo. É outro erro. Quando você tem, principalmente um idoso, que o organismo do idoso é diferente do organismo da gente. É isso que eu Exato. acabei de falar. Quando você tem um idoso com uma infecção, seja uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, que são os dois tipos de bactéria, quando você não sabe o que é, você já começa com um antibiótico forte, porque quando você vai subindo, Compreendi. a bactéria vai criando resistência. Você cria o monstro. Todo médico sabe disso também. Você começar, não, vou começar com um negocinho pequeno, aí vai, eita, não tá funcionando, aí vai aumentando, a bactéria vai criando resistência, aí chega uma hora que não tem quem mata a bactéria mais. Que aí gera uma espécie de superbactéria, né? Você gera uma superbactéria. Porque ela vai, é um organismo vivo, ela vai reagindo ao antibiótico e ela vai, opa, esse aqui eu comi de papa, aqui, e vai lá. Hoje, hoje que eu digo assim, até hoje, já disseram quantos leucócitos o seu pai tem? A gente Já informaram pra você o PCR do seu pai qual é? Não, Já apresentaram algum exame de sangue do seu pai? não. Vocês não sabem a realidade atual Por isso que a dele. gente Atual não, solicitou. nenhuma, né? Por isso Ninguém que a teve gente acesso solicitou ao prontuário nenhum. pra gente ter ciência. Mas até nisso eles estão querendo impedir a gente ter acesso. Porque se o sistema tava bom, hoje a gente chegou lá, o sistema já tinha caído, não tinha como enviar ou mandar. Número 1, chegamos, o diretor estava. Quando a gente passou, o diretor saiu, não estava mais. A médica responsável estava, eu ia me dirigir, conversar com ela. Depois Ela assumiu. disse que não poderia mais falar comigo, colocou um estagiário para conversar com a gente. Aí eu fui um cara educado com ele, conversei com ele e perguntei: o que é que está sendo feito com o seu José? E aí a resposta dele é: técnicas, eu não compreendo o que ele está me dizendo, aí fica falando palavras para mim, sabe, em grego e Quem? em hebraico. O médico, que para mim ele é um estagiário, ele não tem 25 anos, Mas ele qual é tem o 30 nome anos. dele? Aí é que Essa tá é a ruim, questão, né? a gente tem que memorizar isso. Uma coisa, não, vocês têm que anotar. Eles não permitem a gente, eles não permitiram a gente usar Por o quê? celular, porque eu queria fazer as anotações. Não, ele não tem direito Eles de impediram. impedir Tomaram o vocês. seu, né? Tomaram Pegaram meu o meu, celular. pegaram o dela. Tomaram o celular de Ele vocês. pediu, não permitiram, porque eu ia fazer as Mas anotações. peraí, aonde isso? Na Na, UTI? na UTI, não permitiram Eu só a gente ia, entrar. e tipo, eu só queria tirar uma foto só do meu pai. Eu vou tirar uma foto dele. Mas não pode. Sim, porque o Pode dias antes sim. pode hoje não. Pode sim. E essa foto só Pode existe sim. Porque foi porque eu escondido. peguei, fiquei de lado e Pode o Luiz sim. pegou, tirou a foto Quem não escondida. deve não teme. Então Quem não essas tem, imagens foram quem não tem o todas que escondidas. esconder Todas não essas para. fotos aí ninguém sabe que a gente tirou. Mas vamos lá. Tá. Eu tô entendendo a muita história. coisa, é muita coisa. Não, eu entendi já a história aqui.
Álvaro, a gente mandou pedido de resposta para a Secretaria de Saúde. O que é que eles disseram? Exatamente. A Secretaria Estadual de Saúde, ontem, quando a gente recebeu essa denúncia, procuramos e ela respondeu apenas dando a informação do estado de saúde do paciente, Dizendo o quê? dizendo que o estado de saúde dele era grave e dizendo que ele estava sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Blá, 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 blá. Nós questionamos logo em seguida a Secretaria Estadual de Saúde sobre outras denúncias que foram feitas, como, por exemplo, a questão da condição da sala em que o idoso estava, sem ar-condicionado, questões estruturais, questões de salubridade principalmente, e a Secretaria Estadual de Saúde, agora há pouco, por telefone, disse que estaria providenciando todas as informações para passarem para a gente, mas até agora essa nota não chegou. Tá. Enquanto eu falo aqui, Grilo, mas vamos lá. Vigilância sanitária. Nós procuramos a vigilância sanitária também. Chegou a resposta? Também não. Tá O vendo você, Ministério Débora? Tá Público vendo? também foi procurado pela gente e há pouquíssimos instantes eu falei com o assessor do Ministério Público que disse que a promotora está levantando todas as informações para passar para a gente. Então, qual é a promotora? Ele falou Helena Capela. É a promotora de saúde. Helena Capela, competentíssima, tá? Ok. Helena Capela é extraordinária. Ela já tá então com o caso desse senhor. Do Otávio de Freitas e outras denúncias que ela também está levantando para expor também para a gente. Perfeito. Nós não vamos largar isso. Se vocês virem como está o estado Não, do nós não hospital, vamos largar tá isso. terrível. Helena Capela, inclusive, ela é o tipo de promotora que ela vai no hospital, se for o caso. Então, provavelmente vai ter uma vistoria do Ministério Público. Vamos lá. A Secretaria de Saúde não respondeu com relação ao paciente. Só o estado de saúde que era grave e só, É o que passam pra gente. né? O Ministério Público respondeu, já está pegando as informações Graças e a vai Deus. fazer. A Vigilância Sanitária não respondeu nada até agora. Isso, porque também é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. Certo. A gente vai fazer o seguinte, Fala uma então. coisa pra Vamos falar, ligar agora. rapidinho. Enquanto eu tô falando com ele, Grilo. Liga. Pode se levantar até para eu não atrapalhar. Liga para a assessoria da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde dizendo, ó, e aí? Tô com eles no ar. Tô com Ok. eles no ar. Mete bronca lá que eu quero conversar com vocês uma coisa. Vamos lá. Vocês chegaram a conversar com o diretor do hospital, Gênesis Cavalcante, o nome dele, salve engano? Ele se apresentou para mim como Como? se fosse o responsável, o diretor. Como responsável diretor, diretor, o e deu diretor. outro nome, não foi não Foi. esse. Ele né? deu outro nome? Foi. Isso. Ele deu que nome? Omar. 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 Isso. Omar. O diretor do hospital não é Omar. Ele pode ser o responsável pela ala que ele tava, Sim. tal. Mas o diretor é Gênesis Cavalcante. Deixa eu pegar Pergunta a aqui. Luiz pelo zap, como é o nome. Luiz sabe. Do quê? Do diretor. Luiz memorizou e anotou. Não. Fica tranquilo, gente. Fica tranquilo. Eu quero conversar com vocês outra coisa. Sim. Eu vou pegar aqui a diretoria completa. E quero saber quem é esse Omar. Para poder a gente atualizar vocês. Vejam bem, Ok. muito provavelmente, eu não sou médico, repito, não sou médico, Pelo amor de Deus. mas eu já tive nessa posição, eu já tive peritonite, quando eu me operei de apêndice, no Hospital das Clínicas, eu fiz um apendicite, e eu não cheguei a ter peritonite, perdão, eu tive uma sepse. Eu não tive peritonite por muito pouco. Mas aí toda essa coisa que eu passei, o fato de eu ter tio médico, não sei o que, sempre quando eu ver minha mãe tá doente desde É 2013. percebível. Então, assim, eu aprendi algumas coisas. Provavelmente o seu pai teve uma peritonite, sim. Ele teve uma infecção, não sei se por um abscesso de parede. Quando você faz uma cirurgia, você pode criar uma infecção na chama de parede, na pele, onde é cortado. E aí se chama abscesso de parede. Se esse abscesso de parede é feito um furúnculo, Certo. aí aquele pus sai e vai para dentro dos Aí, órgãos, generaliza. você pega uma peritonite. E isso é uma coisa seríssima, isso leva à morte. Então, provavelmente, seu pai teve um abscesso de parede. Não trataram da maneira correta. O ambiente favoreceu a proliferação da bactéria.
E a questão da respiração deve ter sido uma outra infecção causada por uma broncoaspiração. E aí o que é a broncoaspiração? A sonda, você tem que calibrar a quantidade que vai entrando de comida. Quando você coloca uma quantidade, uma velocidade desse alimento maior, existe o refluxo e a pessoa está respirando aqui, ó, bota para dentro do pulmão. Você tá falando aí, tá parecendo ele me falando, cara. Não, mas de tudo isso que eu tô lhe falando, tudo. O principal de tudo é o seguinte. Não há qualquer dúvida de que o seu pai adquiriu tudo isso no hospital. Sim. Isso é zero dúvida. Não há também qualquer dúvida de que houve negligência no atendimento. Negligência, maus tratos. Eu não sei se chega a maus tratos, acho que aí não chega não, mas negligência, sim. Não há qualquer dúvida do que o que você me contou aqui, isso é um caso para fechar a ala do hospital. Você me falou aqui de falta de insumo, de material curativo. Eu tô vendo que esse lençol que tá aí, por exemplo, não é do hospital. Vocês que levaram. Faltou, inclusive, em alguns momentos, lençol, os mais básicos, lençol e fralda. Chegou um momento de um plantão de faltar fralda e lençol. Máscara. Máscara também. Permitiram entrar a gente na sala vermelha sem máscara porque disse que não precisava. Porque faltou máscara. Então, assim, são os materiais mais básicos que eu acho, na minha opinião, que isso é o mais básico. Fralda, lençol, é os materiais mais básicos que deixaram. Isso tudo faltou. Faltou em um plantão, onde a gente teve que ver essa questão do lençol. Uns que estavam lá ajudavam, davam, emprestavam. Eu quero saber, eu tô falando isso porque eu quero saber quando é que, o que é que a assessoria do governo do estado vai chorar, vai dizer, porque são arrogantes, tá? E eu falo aqui sempre de peito aberto, né? A assessoria do governo do estado é arrogante. A Secretaria de Comunicação do Estado do Governo de Pernambuco é arrogante. Não responde aos questionamentos. Agora faz uma coisa, aí uma coisa eles fazem. Vocês tinham marcado de dar entrevista para alguém hoje? Pode falar, aqui não precisa esconder nada. Tinha. Sim. Que televisões marcaram com vocês? Pode falar. Pode falar, Pode Débora. falar. TV Guararapes. TV Guararapes. E aí do nada ela desmarcou. Sim. Desmarcou do Essa nada. é a história. Do nada O desmarcou. sistema Então, veja. caiu, desmarcaram, Pronto. o diretor não foi. Pronto. Tudo Então não preste atenção. Você que está em casa. Isso é o retrato de Pernambuco. Tá certo? Agora, Raquel Lira, tu sabe quem fazia isso? Era a turma do PSB. Quem fazia isso era o governo passado. E você tá fazendo igualzinho. Igual. Então eu vou repetir o que eu digo aqui há pelo menos, acho que faz uns 6 meses que eu falo isso aqui. A secretária de saúde do Recife, Do estado. do estado, perdão, Zilda Cavalcante. Cavalcante. Ela pode ser uma excelente pessoa, porque eu não a conheço pessoalmente. Ela pode ser uma excelente médica, não conheço ela como profissional. Mas ela é uma péssima gestora da saúde. Ela não serve para o cargo de secretária de saúde de Pernambuco. Ponto. Isso não há qualquer discussão. Uma pessoa leiga como eu, que não sou médico, estou afirmando isso. A saúde do Estado está jogada no lixo, porque a prioridade do governo do Estado não é a saúde. Ponto. Só que enquanto vocês fazem isso, tem aqui uma filha que está aqui muito forte, por sinal, porque é Deus que bota a mão nessa hora, mas que ela está perdendo o pai dela pela negligência de vocês. Então você, Raquel Lira, que foi negligente com a saúde, que foi negligente ao tirar essa secretária de saúde que é incompetente, você vai ser responsável. Deus faz milagre, mas você vai ser responsável se esse idoso morrer. E eu quero que você olhe para o rosto dessa filha aqui. Essa filha que está aqui.
Encare esta filha que está aqui, porque você está matando o pai dela pela negligência da gestão da saúde do Estado. Não há outra coisa para se dizer. Ele não entrou lá morrendo, ele não entrou lá com uma infecção, ele não entrou lá com um câncer terminal. Exatamente Não. isso. Exatamente isso. A negligência da saúde de Pernambuco está matando um homem de 70 anos. Pai dessa pessoa que está aqui. E pai de outros que ainda estão aguardando ele em casa. Existem pessoas que precisam dele. Aquela pessoa ali, tem pessoas que precisam daquela pessoa. Tem pessoas que esperam aquela pessoa em casa. Porque quando ele saiu de casa, ele não estava nesse estado. Inclusive, hoje a gente sabe que o tumor foi resolvido. O tumor não expandiu. Tudo isso agora é por conta da bactéria. Sem contar que a sua mãe está com depressão, Minha mãe, ela tem crises ansiedade de ansiedade, ela é por depressiva. conta dessa Então situação. tudo mexe no nosso meio familiar. Porque a gente tem que se lidar com essa situação, se lidar com a situação financeira, que também não é fácil, né? Que hoje eu tive que falar isso, porque eu escutei em rosto. Ah, você precisa vir, porque tem pessoas piores do que você que mora no interior e vem. Eu disse a ela, independente de eu não o que a morar. gente tem gastado A gente dentro é de pobre. Eu Uber. disse, eu Quem olhei pra... disse isso para você? Foi a responsável pelo setor. Disse, Ela é uma imbecil. Aí eu disse a ela, eu sou pobre e necessito de dinheiro pra chegar Qual é o aqui. setor que ele está, hein? Na UTI. Na UTI. A responsável, então, da UTI falou isso. Isso, uma responsável por lá disse. Aí foi quando eu disse, eu sou pobre. Ela, não, mas eu não queria dizer isso. Eu digo, a senhora quis dizer sim. Independente disso. Ela, primeiro que ela não tem que falar nada. Primeira coisa. Ela tem que fazer o trabalho dela. E o trabalho dela é fazer o seu pai ter o atendimento que merece ter. Isso que ele tá falando. Lembra que o médico falou pra gente? Eu vou fazer um favor pra vocês. Eu disse, favor. favor não. Favor? Foi, ele falou isso com essas Eu mesmas disse, palavras. favor não. Você vai prestar um serviço para nós agora. Que é pago. Que é pago. Ah, mas não tem condição. Fale que não tem condição. Tenha coragem, desculpe a expressão, tem os culhões de dizer que não tem condição no hospital. E denuncia a falta de estrutura do hospital, pô. O que você não pode é estar vendo um idoso ser tratado dessa forma, como tem outras idosas, como tem outras crianças, que a gente denunciou semana passada, crianças, UTI pediátrica do Barão do Lucena sem ar-condicionado, meu irmão. E que, por sinal, acontece hoje uma audiência interna entre o Ministério Público, a direção do Hospital Barão de Lucena e a Secretaria Estadual de Saúde sobre as condições do que a gente mostrou na semana passada. É, mas entenda, não adianta ter a audiência e não fechar aquela jossa. Mas não pode fechar o hospital porque o povo precisa de saúde. Então, meu amigo, corte os gastos do governo e resolva. Falta isso também, desculpe a sinceridade do Ministério Público. Falta dizer assim, ó, tá fechado o hospital. Pode ser o roubo, está fechado o hospital. E a multa em cima do governo do estado é milionária. Tá aqui a multa. E digo mais. Deveria ser responsabilizado criminalmente governadora e secretária de saúde. Criminalmente. Porque, veja, tem dinheiro no governo do estado? Tem que ser quanto para saúde por lei? 40% saúde e educação. O resto vai para onde? Para o que ela escolher. Acabou de acontecer ontem votação da lei orçamentária do Recife para o ano que vem. O prefeito João Campos vai pegar mais de 8 bilhões de orçamento para fazer o que ele quiser. Então quem é que escolhe onde vai botar o dinheiro? No estado, quem é que escolhe onde vai botar o dinheiro? É a governadora. Então acabou, não tem que comigo não, velho. É assim mesmo. Eu não consigo, e quando eu perder isso, eu acho que eu deixei de ser um ser humano. Eu não consigo não me revoltar vendo uma situação dessa. Se vocês vissem... Eu não consigo. domingo, Não, eu sei como é. Eu já invadi o hospital. Eu já invadi o Parece o hospital cara- Getúlio parece Vargas, o o Carandiru. HGV. Eu já também Assim, vi o você que é HGV acostumado, imagina a gente Não, como família. Mas não tem costume, é disso que é a diferença. É seu pai que tá lá. A gente viu, a gente presenciou óbitos passando. Gente, foi sinal. Vou contar uma história pra você que foi Por cena favor. de filme. A gente não. Eu me arrepio toda só de pensar. A gente tava no corredor depois de ter visto nosso pai naquela situação. A gente não tava bem. A gente tava abalado.
No corredor do hospital parecia cena de filme. O médico vindo lá do outro lado, porque não tinha médico lá na ala. Tinha que ir pra emergência, que é onde tem médico. Veio lá o médico, a maca, a filha do moço, do idoso, com uma máscara de oxigênio, com aquele negócio de oxigênio lá. A técnica puxando a maca e o médico em cima do paciente fazendo massagem. Isso do outro corredor pra lá. Massagem Gente, cardíaca. foi uma cena de filme. Eu fiquei impressionada com isso. Isso até que você está falando é uma coisa até que é normal em hospital. Eu tô sendo bem sincero com você. A questão para mim, gente, são todos os dados que vocês me trouxeram aqui. Veja, eu tenho um hospital público que falta. Eduardo, desculpa. Por favor. É normal às 15 horas da tarde e não ter médico na ala. Não. Que existe pessoas cirurgiadas, Não. pessoas com Não. cirurgias abertas, Não. pessoas que. Inclusive. Em uma tão- emergência 24 horas, se eu não me engano, né? Exatamente. Inclusive, morreu uma pessoa lá, do lado No domingo. Do lado. Não, isso foi já outras coisas. Do lado do bloco do meu pai, morreu uma senhora pela madrugada que ninguém conseguiu identificar. Quem identificou já foi uma outra acompanhante que disse: olha, tua avó não tá bem. A mulher tinha morrido pela madrugada. E ninguém nem E percebeu. ninguém percebeu. Isso eu digo. Isso é o retrato fiel da saúde de verdade. Aí eu pergunto para vocês que estão em casa. Eduardo. Primeira coisa que eu atacaria era a saúde. Para melhorar. Eu já disse isso várias vezes aqui. Eu imagino que você de casa também. O que é que impede a gente de cobrar como é para cobrar? E aí eu faço aqui valer o seguinte. Quantos deputados estaduais nós temos aqui em Pernambuco? Se eu não me engano, são 49. São 49. Por que é que eles não fazem nada? Por que é que os deputados estaduais não se preocupam agora em fazer? Cadê a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia? Vê aí, Grilo, qual é a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, por favor. Comissão dos Direitos Humanos, né? Direitos Humanos. Direitos Humanos. Eu quero Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Vamos lá. Vamos começar a cobrar dessas pessoas. Diz os nomes aí, Grilo. É a Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular. Certo. Vai lá. Tem Dani Portela, Certo. Júnior Tércio, Certo. Joel da Harpa, Certo. Luciano Duque Certo. e Rosa Morim. Os suplentes, Esses esses são os 5 titulares. Tá. Os titulares da comissão. Tá. Os suplentes são João Paulo, Pastor Clayton Collins, Rodrigo Farias, Romero Salles Filho e William Brígido. Luciano Duque não é médico não, né? Eu não me lembro agora. Mas vamos lá. Eu tô aqui com a comissão também de saúde da Assembleia Legislativa. Tá? Comissão de saúde. Eu vou fazer o seguinte, meu amigo Gabriel. Eu vou tirar um print aqui e vou te mandar esse print. Tá certo assim? Eu mando pra onde? Eu mando pra... Pode ser no grupo? Espera aí que eu tô aqui, eu tô tendo que baixar aqui pra você. O que você bota no ar? Eu quero mostrar o rosto dos deputados. E aí se prepare, que agora vem bronca, viu? O rosto dos deputados que fazem parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Gabriel vai colocar no ar. Quando ele colocar no ar, eu vou falar. Porque, veja, vocês pretendem fazer como a partir de agora? Porque, veja, vocês precisam ter uma fiscalização naquele hospital. Vocês precisam que alguém vá lá, que acompanhe o caso do seu pai e que dê exatamente o que está acontecendo com o seu pai. Eu não sou médico. Minha mulher hoje é médica. Eu posso ver com ela se a gente consegue saber exatamente qual é a situação do seu pai. Eu adianto que eu não conheço das coisas, mas pelo pouquinho que eu vi, Do início até agora, né? o seu pai com certeza está com uma sepse
e tá complicado. Dentro do teu conhecimento, Que é pouquíssimo. dá um percentual não- pra não- mim, não- pelo não- amor de Deus. Olhe, você nunca vai encontrar um médico que seja médico que vai falar isso pra você. E por que ele falou pra mim? Por quê? Porque eu não sei quem falou, mas quem falou fez errado mais uma vez. E ele não me deu esperança nenhuma, tanto que domingo a gente só fez chorar, todo mundo Mas não junto. existe, veja, não existe como você prever como vai reagir uma bactéria a um antibiótico. Não existe como você prever. Eu posso falar aqui 3 nomes de bactéria de antibiótico para você que são os top do top: Tamiram, Meronem e Tazocine. Ok. Todo mundo começa esses antibióticos, são os mais Ok. fortes que tem. Minha mãe foi para UTI várias vezes. Várias vezes ela foi, por exemplo, pressão 3/1. Morta. Misericórdia. E o médico chegava para dizer assim: olha, ela não volta. 2 dias depois minha mãe estava respirando. E tá viva lá em casa até hoje. Então, ninguém pode saber. Mas dentro do teu conhecimento. Não, eu não sei qual é a bactéria que ele tá. Porque, veja, qualquer médico aí, ele tem que saber qual a bactéria que o seu pai tá, que antibiótico ele tá tomando e os parâmetros que ele tá. Quais são os parâmetros? Como é que tá a oxigenação dele? Como é que tá a questão de hemácias, de plaquetas, eosinófilos? Tudo isso tem que saber. Como é que tá o sistema de defesa do seu pai? Por exemplo, a infecção que eu tive, que eu quase fui pro Beleléu, eu tive 45 mil leucócitos. O normal do corpo do ser humano é 9 mil, 8 mil. Então Isso eu tava... seria o que exatamente mesmo, Edu? O leucócito é a célula que é o seguinte: você entrou uma bactéria no seu corpo, o leucócito vai para cima. O corpo libera os leucócitos para poder combater aquilo É dali. um anticorpos, né? no É caso. um anticorpo. Ah, E aí vamos supor que o seu leucócito não esteja conseguindo. Aí ele libera mais. Então o corpo começa a liberar mais soldados para poder combater aquela infecção. Como a infecção é muito braba, o leucócito vai para cima. Aí você tem coisas que você falou que seu pai pode ter tido. Seu pai teve alguma tremedeira? Bacteremia, então ele não deve ter tido. Não teve. Deixando em pauta, deixando mais uma vez que em todo o momento, até agora, né? Aham. Até agora, porque agora, infelizmente, ele não consegue ver, não consegue se mexer. Ele tá ele- sedado. Mas, ele tá mas sedado. ele tá desde, sedado, viu? isso, mas Isso. desde o início, desde o dia da entrada, dia 13 de outubro de 2024, até alguns dias atrás, meu pai estava lúcido. Ele sabia de Até tudo sábado, que Débora. estava. Exatamente, alguns dias atrás. Até o sábado ele estava lúcido e sabia de tudo que estava acontecendo com ele. Hoje eu me deparo com meu pai nessa situação. E o doutor. E as taxas deles eram boas. Ele não é uma pessoa hipertensa. Ele não é uma pessoa diabética. As taxas dele sempre foram normalíssimas. Meu pai nunca sentiu uma dor de cabeça. Com 70 anos de E o idade. doutor. Meu pediu pai, pra mim- meu pai, ele era pedreiro com 70 anos de idade. Meu É como pai eu falei, batia muito ele era em muito fundo. viril, muito forte. Meu pai, ele nunca sentiu dor de cabeça. Meu pai começou a sentir a febre depois que a gente pensou que era a vesícula. A gente levou ele. Mas meu pai nunca sentiu nada. Inclusive, houve vários e vários momentos que aferiram a pressão do meu pai errado, que fizeram vários procedimentos errados que a gente bateu em cima para que Foi, Rayane se viu as agravasse. fotos e falou que tá tudo errado. Inclusive, o médico falou pra mim, olha, já que você é pastor, eu quero que você prepare o coração da família, porque ele não vai Então hoje, sobreviver. Isso hoje- foi dito há Foi poucos dito pra dias. mim no domingo. Foi na hora que eu perguntei sobre o percentual. Olha, de 1 a 10, me dê 8, me dê 9. Não existe. Assim, mas foi eu na minha ignorância. uma Entenda, você não esperança. tá errado de perguntar. Nenhum médico que seja decente vai dizer um percentual pra você, porque não existe Mas isso. ele chegou pra mim, olhou pra mim e falou assim, ó, venha pra cá. Aí tirou-me perto do cunhado dela e falou assim, olha, é só um milagre. Aí eu falei, sabe por que vai ser só um milagre? Porque vocês fizeram tudo isso. Aí a gente vai procurar, Eduardo Moura, a gente vai procurar todo mundo e vocês agora vão ter que dar um jeito. Aí ele fez assim pra mim, assim, ó, não faça isso não. Não, isso já tá feito. Mas vai ter coisa, vai ter mais. Bota aí a foto, Gabrielzinho, por favor.
E antes de tudo, Edu, só para deixar registrado que agora há pouco eu saí daqui da bancada para ligar para a Secretaria Estadual de Saúde. Como é que foi a ligação? A ligação da assessoria da Secretaria Estadual de Saúde é de que ainda estava meio perdida, achando que tinha respondido a gente. E eu disse, sim, mas a gente fez outros questionamentos. Eu estou aguardando as respostas desses outros questionamentos. Aí, até o momento, a gente também está aguardando uma resposta. E eu Vamos ser pedi claro. uma celeridade. Vamos ser claro com ela. Por favor, Álvaro, liga de novo. Vai lá, liga de novo. Claramente é o seguinte, eu quero saber o que o idoso, dá o nome do idoso, tem. Nós queremos saber qual é não o estado de saúde dele, o que foi que levou ele a ter infecção, qual é a infecção que ele Exatamente tem, isso. o que está A sendo gente feito. precisa saber. É isso que nós precisamos saber. Olha, bota aí a comissão. Isso aí é a comissão de quê? É de saúde, é... Isso é de saúde. Essa é a comissão de saúde e o quê? E assistência social da Assembleia Legislativa. Então você tem aí Adalto Santos, que é o presidente, Sileno Guedes, que é o vice-presidente, Kleber Chaparral, Gilmar Júnior e Isaías Regis. Eu não sei se Adalto Santos é médico. Eu não sei se Sileno Guedes é médico. Se Kleber Chaparral é médico. Se Isaías Regis é médico. Eu sei o seguinte, Gilmar Júnior é técnico de enfermagem, salvo engano, é enfermeiro, não me lembro agora. Ele tem tempo de estar em protesto aqui na frente da Apivida. Então eu acho que esse deputado tem tempo, ou deveria ter tempo, ou vergonha na cara, de ir no Otávio de Freitas ver o caso de vocês. Não só o nosso. É uma coisa generalizada. Eu entendi. Eu tô só dizendo o seguinte. Se ele tem tempo de fazer protesto, financiar protesto e estar aqui na frente, Ele pode ele ir lá. tem que ter tempo de levantar a bundinha dele da Assembleia Legislativa e ver o que está acontecendo no Otávio de Freitas. Tá? E isso, olhe, eu tô falando com todas as palavras. E não retiro nenhuma que eu falei até agora. Eu queria te dizer uma coisa. Por que o teu nome lá é tão temido, hein? A gente chegou lá, educado, com calma. Quando a gente citou o teu nome, assim, a gente não conseguiu mais transitar. Todo mundo tá nos observando. Parece que a gente tá sendo seguido dentro daquele hospital. Eu tô me sentindo assim perseguido hoje a gente chegou lá. Assim que eu cheguei, eu falei para aquele responsável pela segurança, eu falei, olha, se Eduardo Moura vir aqui, o que é que vai acontecer? Ele fez, ó, isso aí vai prejudicar a governadora, não é bom que se faça isso, venha cá. É mesmo? Então que a governadora não prejudique o cidadão de bem? Aí eu peguei e falei para ele, olha, nós não estamos querendo isso, nós queremos ele vivo, com saúde. Mas, quando citamos o seu nome, a gente citou as outras emissoras, eu não estou aqui querendo levantar o seu gabarito, não. Mas quando foi citado, eu me senti acuado. Tanto provo que quando entrei na sala do médico, todo mundo me olhou com cara feia. Quando eu falei, olha, infelizmente eu vou ter que ir lá falar com ele. Porque eu sou o responsável pela família. Eu sou o pastor, eu sou a pessoa que leva a palavra de paz, de amor, de consolo. Mas domingo foi um choro generalizado de toda a congregação. Porque ele disse que ele só tinha 1% de vida, de chance. E que eu trouxesse uma palavra de consolo. Aí quando eu citei teu nome, gerou todo esse reboliço. Pois então nós vamos gerar mais reboliço, porque eu tô com vontade de ir lá. E meu pai até ligou pra mim e falou pra mim, tenha cuidado, eu não sei o que é que eles vão fazer com você. Não, eles não vão fazer nada. Esqueça isso, que ninguém tá em filme de Hollywood, não. Essa galera adora tentar botar medo nas pessoas, achando que as pessoas vão cair na história de que é um filme de Hollywood, que alguém vai seguir você e vai dar um tiro. Não vai não. Não vai não. Alguém ligou pro meu pai, eu não sei quem foi que ligou pra falar isso. Mas não vai não, não vai não, entendeu? Outra coisa, se partirem para um expediente de tratar vocês diferente lá, vocês vão me avisar, porque aí nós vamos na delegacia. Nós prestamos uma queixa e eu levo vocês na promotoria de saúde do Ministério Público. Aliás, pergunta ao pessoal do Ministério Público.
se doutora Helena Capela poderia receber a família. Qual é o nome do seu pai? José Félix. Isso é fera. A gente tem o nome completo, é o José Félix da Silva, Da né? Cruz. Per- Da Cruz, perdão. Diz o seguinte, pergunta, Álvaro, se eles podem receber a família. Porque eles têm muito mais detalhes para passar para a doutora Helena Capela. E seria muito importante que a doutora Helena Capela pudesse ouvi-los. Vamos logo cortar o intermediário. Vou ver se eu coloco vocês em contato direto com a promotora do Ministério Público. Porque, veja, eu não sou médico. Eu não posso dizer para você que eu iria lá e ajudaria o seu pai. Tá? O que é que eu sou? Eu sou jornalista. Então eu posso divulgar isso, cobrar que as coisas sejam feitas diferentes. O espaço aqui dá o espaço que vocês precisarem. Ok. E eu posso fazer o que eu estou fazendo agora. Eu posso fazer o contato com o órgão que é responsável e de repente a doutora Helena Capela vai bater lá no hospital. Porque nós estamos com uma denúncia clara aqui de falta de insumo no hospital, de atendimento negligente e que uma pessoa pode morrer por causa disso. E aí, Edu, permita-me trazer um breve histórico do Hospital Otávio de Freitas. Traga. Porque em junho, no dia 25 de junho deste ano, inclusive mostramos aqui no Girão da Pauta na época, que o Hospital Otávio de Freitas teve problemas elétricos, porque faltou energia no hospital. Não tem gerador no Justamente- hospital. Justamente por falta de gerador e na hora em que vários pacientes estavam internados na UTI com equipamentos respiratórios. Pastor Evandro, não é isso? É. Pode falar, por favor. Você ficou sabendo que eles inauguraram lá o refeitório e ele tá todo climatizado. Isso recentemente também. É mais de Recentemente. 20 ar-condicionados em um refeitório. Agora, como é possível o refeitório estar climatizado e a sala onde seu José estava não tinha nenhum ventilador? Adequado. Pois é, isso tem que ser visto pelo Ministério Público, tem que ser denunciado e tem que ter punição. E a governadora estava lá Estava fazendo a lá. inauguração e houve um corredor humano para que ela não passasse para o outro lado, para que ela não visse nada do que está acontecendo No do mês outro lado. passado, isso, se eu não me engano, Sim, não foi? sim. No mês passado. Foi no mês passado. Pois então eu vou arrumar a imagenzinha aqui do mês passado. Quer dizer que a governadora foi inaugurar lá o Exatamente. ar-condicionado do refeitório. O Foi refeitório inaugurar em si, o não foi? refeitório em si. Aí eu me questiono, foi o que eu falei com o Luiz. E por que que não há ar-condicionado nessas salas? Não era muito mais viável que os ar-condicionados fossem colocados nas salas intermediárias? E o que é mais ridículo, o que é mais ridículo é o que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Isso é o mais ridículo que tem. Vocês vão entender. Olha, já tô vendo aqui as imagens. Vocês vão entender aqui o que eu vou mostrar. Rapaz, a questão é muito mais grave do que a gente imaginava. E o refeitório, né, da inauguração do Otávio de Freitas custou em torno, pelo que eu estou vendo aqui, cerca de 4 milhões de reais. Bota a imagem inteira aí, Gabrielzinho, por favor. Isso que vocês estão vendo é o site oficial da Secretaria de Saúde do Recife. E aí, veja. A governadora tá aí, com a secretária de Saúde, com uns 4 babão, a vice-governadora Priscila Krause, inaugurando um refeitório novo lá no Otávio de Freitas. E aí você me diz que esse refeitório, ele tem ar-condicionado, não é isso? Aproximadamente uns Uns 20. Pois é, olha aqui, ó. A obra recebeu 4 milhões de reais, sendo 3 milhões e meio destinados à reforma da estrutura e 466 mil para ampliação do espaço. E aí tem a fala da Zilda Cavalcante aqui. Estamos ampliando a capacidade de servir alimentos
no Hospital Otávio de Freitas. Com isso, poderemos atender acompanhantes, pacientes e servidores do hospital. Assim, é mais importante você reformar o refeitório do que botar ar-condicionado na sala vermelha, E veja, Edu, né? isso aqui eu tô vendo aqui numa matéria do G1, no dia 16 de maio, que eu tô procurando uma informação aqui para poder trazer para vocês. Mas essa matéria aqui, que é interessante, diz o seguinte: em um ano, o estado de Pernambuco, no ano passado, 2023, reduziu em 1 bilhão e 200 milhões os investimentos em assistência hospitalar. Em relação a 2022, o ano passado teve essa redução de cerca de 15%. Bom, aqui está dizendo que o diretor do hospital seria Rômulo de Aquino. Não é Omar. Rômulo de Aquino. Bom, Se mostrasse a foto, eu diria quem é ele. Se eu for o não- que eu falei com ele... eu não vou atrás da foto dele, não. Eu peço desculpas, mas eu não vou atrás da foto dele, não. Eu diria quem é ele. Né? Eu sei o seguinte. Eu sei que, bom, no resumo do frigir dos ovos aqui, né? Tá aqui a foto do refeitório. No frigir dos ovos aqui, tá aqui, ó. Não é ar-condicionado qualquer, não. É ar-condicionado de cassete, viu? E tem outros, né? É ar-condicionado cassete. E tem câmara fria também, né? Você viu aí, Maravilhoso. né? Não, veja, o padrão deveria ser esse, né? Mas a enfermaria devia ter, etc. Bom, vamos lá. Tu falou aí com o pessoal do Ministério Público, Grilo? Sim. Tá bom. Eu vou ver quem é esse cara. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aguardar as outras respostas. Lembrando, vigilância sanitária nós procuramos. Como é que a vigilância sanitária permite que um hospital funcione da forma que está funcionando esse? Não obtivemos resposta. Nós procuramos a Secretário. Secretaria de Saúde. Ministério Público. A Secretaria de Saúde até agora está se fazendo talvez de doida, né? Provavelmente é isso, está se fazendo de doida. Não está respondendo o que é para responder. E o Ministério Público respondeu, disse que a promotora de saúde está com o caso, vai analisar as informações e a gente agora está pedindo para ver se ela consegue receber a família lá no Ministério Público. Se for agora à tarde, vocês topam ir? Bom, a gente já tá na dança, a gente tem que ir até o fim. Até o fim. Porque eu acho que vocês têm muitas informações importantes para passar para a promotora e a promotora ir lá no hospital. Não vamos largar esse caso, não. E tem uma pessoa que é a testemunha-chave, que é Luiz. Tivemos muitas pessoas que acompanharam o Né? caso do meu pai Também, do né? início até agora. Que é uma das, né? No caso, Que né? foram lá, que viram as situações, que acompanharam, viu o que ele passou, né? Então, assim, eu não vou mentir, eu não queria estar aqui agora. Eu não queria É estar claro que você não passando por queria estar isso. aqui. Eu queria meu pai comigo. Inclusive, eu faço aniversário daqui a 2 dias. Eu disse, eu quero meu pai comigo. Eu tinha essa esperança, porque ao decorrer da situação dos dias, eu disse, eu vou ter meu pai comigo no meu aniversário. E hoje eu me encontro com meu pai nessa situação. Então, tipo, é assustador, porque uma hora ele tá de um jeito e depois de 24 horas ele já tá de outro. Então, é muito difícil. Uma pessoa que você conviveu há 32 anos se encontrar nessa situação. Meu pai que era... Meu Deus, eu não tenho nem o que falar do meu pai. Meu pai nunca sentiu nada. Ele chegou bem, ele chegou comigo andando. Não precisou de cadeira de roda, não precisou... Na ambulância ele veio sentado. Ele não queria saber de deitar. Ele desceu e foi andando. Ele entrou no hospital andando. E quando a gente visitou, a gente tinha certeza absoluta que ele sairia bem. Isso, que ele ia sair bem. Até porque o caso que ele entrou foi resolvido. Na questão médica, como foi passado pra gente. E agora ele está nessa situação devido a uma outra situação que ele pegou aí. Que foi por culpa deles. Por conta da situação que ele passou. Uma coisa que a gente precisa urgentemente é... Vocês precisam do prontuário médico. Que, inclusive, também disseram que o sistema tinha caído e não me forneceram. O sistema pode ter caído, tropeçado. Eu liguei para a advogada, ela disse que eles tinham a obrigação de mandar até em PDF. Sim, até então, E eu quando falei cheguei, para você. foi quando chegamos no carro vindo pra cá, foi questão de minutos. 5 minutos depois que a gente entrou no carro, a menina liga pra mim. O prontuário tá pronto, vem buscar. Eu digo, mas o sistema caiu agora, já voltou?
Ela é. É porque E quando- vocês conseguiram um prontuário Não, dele? Não, porque eles eu não pedi, enviaram. eu digo, mande pra mim PDF, porque aqui a gente faz a impressão, não precisa você Mas imprimir, peraí, não. tá lá, Tá lá. tá impresso. Tá impresso. Ela disse que tem Afirmaram pra 200 você- páginas. 200 200 folhas. páginas. Pode ter 2.000. Eu leio a Bíblia, não vou ler isso aí. Ó, pedi um favor pra você. Com esse prontuário em mãos. Não sei se dá pra tirar foto de tudo. Mas se você puder, eu queria ter esse prontuário pra amanhã a gente falar aqui no programa de novo. Tem como você fazer um apelo dessa, sabe, magnitude para que eles enviem esse prontuário agora? Não. Vamos acabar o programa Eu agora. sei que por eles causa da estão lá hora. assistindo, eles estão assistindo Não, lá. veja, eu vou ligar para a diretoria do hospital. Eu não vou ligar para a Secretaria de Saúde. Eu vou ligar para a diretoria do hospital. Tá? E. Bom, eles têm opções ainda. Uma primeira opção que eles têm é fazer a coisa certa. Tá aqui o prontuário, tal, tá aqui, é isso. A gente errou, né? Tem essa falta de estrutura, o Ministério Público entra. A segunda opção é, não vou dar não. Beleza. Aí nós temos orientações. Quais são as orientações? Advogado, Certo. tá? Eu entro por um lado, porque é a lei de direito à informação, de acesso à informação, que eu tenho. Isso aí é uma lei que todo mundo tem direito, é constitucional. E assim, independente de qualquer coisa, o principal é seu pai. Isso. Eu sei disso. Então, assim, não vai ser um processo contra o Estado que vai resolver a situação do seu pai. Mas talvez vocês ajudem outras pessoas. Sim, essa também É a nossa exatamente. intenção. Esse é o nosso Para que outras propósito. pessoas não sofram o que vocês estão sofrendo. Isso. Mas vamos se concentrar primeiro no seu pai. O principal, eu acho agora, eu conheço vários médicos. Conheço um médico que trabalha no Hospital Otávio de Freitas. Então, vamos tentar ajudar seu pai. Vamos Por tentar favor. entender agora o que é que está acontecendo com seu pai. Porque a tecnologia existe. Sim. Então, às vezes, não tem o recurso no hospital, mas a gente, sabendo que existe o recurso, pode cobrar do governo, pode conseguir. Então, vamos tentar ajudar o seu pai. Isso é o principal agora. Depois a gente vai ver o resto. Sim, na verdade o meu intuito é esse, que meu pai saia daí com vida. Se ainda há esperança, porque no nosso meio espiritual a gente acredita, a gente tem fé, a gente acredita que o nosso Deus pode fazer tudo. E pode, Ele é viu? médico dos médicos, médico por excelência, acima de tudo. Assim como pode. ele constituiu aqueles médicos, ele é acima deles. Então, nossa parte espiritual, a gente tem a convicção que meu pai vai sair daí. Mas a gente precisa também das questões daqui, como você acabou de falar, da tecnologia, da medicina. Que se ainda houver esperança, se ainda houver uma possibilidade de meu pai sair com vida, eu quero ele aqui comigo. Eles não acreditaram que nós viríamos aqui. De forma alguma. Eu vi no olhar. Pois vocês podem dizer lá que vocês vieram e que amanhã já estão convidados a voltar. E que eu não vou largar esse caso até que eu tenha, Nós se tenha uma iremos solução. Compartilhar em todas as redes Pronto, sociais eu faço possíveis. até aqui, vou fazer ligações aqui, vou oferecer às TVs que cubram. Isso é uma denúncia que tem que ser colocada, que todo mundo tem que mostrar. Né? A gente sabe que o governo do estado faz aquela ligaçãozinha, o governo e a prefeitura, né? A assessoria sempre faz aquela ligação para dizer, ó, não sei o que e tal. Como eu não tenho, e nem vou ter, patrocínio nenhum de governo nem de prefeitura, que eu não quero. Ok. Eu sou livre. Então, isso aqui independente. eu Exato. mostro. Não tem essa história comigo. Vamos fazer isso. Vocês já almoçaram ou não? Vão comer alguma a gente coisa. saiu de 6 horas da manhã, a gente vai comer. Pronto. Parem agora, respirem um pouquinho. Vão comer alguma coisa. A gente vai continuar trabalhando aqui. Vai ter que encerrar o programa por causa da hora. Eu não tenho mais clima pra fazer negócio de João Não, Campos. tranquilo. Tá A certo? gente deixa pra amanhã. Amanhã a gente faz aí. Agora, Edu, me permita-me só trazer, antes da gente encerrar, duas notícias que surgiram no decorrer dessa entrevista aqui, que são importantes pra gente acompanhar e trazer em detalhes amanhã. Tá. A primeira é em âmbito local. Agora há pouco foi confirmado, a governadora Raquel Lira, do PSDB, ela vetou aquele projeto de lei do surf no ônibus, voltou Certo. para a Alep, então tá agora vetado de forma oficial. E a outra notícia é de que Alexandre de Moraes, ministro do STF, tirou o sigilo do inquérito que indiciou Jair Bolsonaro e outras pessoas lá na semana passada e já encaminhou esse inquérito
para a Procuradoria-Geral da República. Então, em detalhes, vamos trazer a qualquer momento novidades sobre esses 2 casos e também amanhã no Girão da Pauta às 11 da manhã. Qualquer coisa a gente faz uma live mais tarde e eu falo com vocês sobre isso daqui a pouco. Então vamos encerrar o Girão da Pauta Ok. e a gente volta amanhã. Vamos lá.